mandamos beijos, agora é o momento de Deus te dar um grande beijo. Que delícia receber um beijo do Senhor em plena segunda-feira de manhã. E Deus, Ele ama nos abençoar. O propósito de Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer zelar por nós, Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso interior e fala conosco. E nesta manhã, Ele vai falar mais ainda conosco. Quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Gênesis 11. Já ouviu falar da Torre de Babel? Pois é, vamos compartilhar a respeito da Torre de Babel. No mundo, capítulo 11, o verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois, aqui no verso 4, disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Continuação. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O verso 8, assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que a gente pode observar aqui? Um princípio básico de Deus: unidade. Quando nós unimos com um propósito, com uma direção, mesmo que seja com motivação errada, as coisas vão acontecer. Já ouviu falar de a união faz a força? Quando nós unimos realmente, e nessa história aqui a gente pode ver isso muito claro. O que nós precisamos? Ter uma só língua, que era o que esse povo tinha. Eles tinham apenas uma língua, apenas um modo de falar. E mesmo com a motivação errada, querendo construir algo para que o nome deles ficasse famoso, para que eles fossem vistos, para que a glória deles fosse realmente mostrada para todos, eles iriam conseguir cumprir esse objetivo. Só que Deus conhece o coração, Deus sabe das nossas atitudes. E nessa situação, Deus precisou intervir para que aquilo não acontecesse. Nós trabalhamos, como Cristo no centro da nossa vida. Nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Mas algo que nós não podemos desprezar nessa passagem é a importância da unidade. É a importância de sabermos, de termos um propósito e todos juntos estarmos unidos para que esse propósito se cumpra, porque aí sim ele irá se cumprir. Independente do tempo que vai gastar para que ele venha se cumprir, ele vai acontecer. E eu pergunto, qual é o propósito que Deus uniu à sua família? Às vezes, a sua família não tem chegado a algum lugar porque vocês ainda não descobriram o propósito de Deus para a união dessa família. Deus não é um Deus de coincidências, mas Deus é um Deus que une propósitos. Deus une propósitos e Ele uniu a sua família com um propósito específico. Qual é o propósito que Deus tem para a sua família? Vocês precisam caminhar, sim, cônjuges, filhos, todos unidos num só propósito. Para quê? Para que as coisas aconteçam.
para que realmente vocês possam construir aquele alicerce onde Jesus é a base desse alicerce e, posteriormente, edificar esse prédio que é o propósito de Deus, para que as pessoas olhem para esse prédio e não vejam você, mas vejam o Senhor na sua vida. Esse é o nosso objetivo. Qual é o propósito de Deus para você no seu trabalho? Deus te colocou com aquele chefe, te colocou com essa pessoa trabalhando para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo. E precisamos sim trabalhar neste propósito, trabalhar com este objetivo, focar nisso. Às vezes nós olhamos e falamos, gente, por que essa pessoa está sendo bem-sucedida nessa área? Às vezes ela ainda nem conheceu Jesus, mas por quê? Porque ela está focada naquele propósito, ela está focada naquele objetivo e ela está fazendo tudo para aquilo acontecer. Eu quero passar no concurso, então eu preciso estudar, eu preciso gastar tempo com aquilo. Eu quero me casar, então eu preciso economizar para juntar. Ali está guardando dinheiro para que aquele sonho meu, ele se cumpra, para que eu tenha um casamento conforme aquele sonho. Precisamos ter objetivo, precisamos ter foco para que as metas e os propósitos de Deus para a nossa vida nós possamos cumpri-los. O Senhor, Ele quer te chamar a atenção. Eu acho tão interessante essa passagem, eu vejo que é tão importante essa passagem, sabe por quê? Porque ela nos mostra que Deus, a diferença é, quando há unidade em Cristo, Deus vai ali e abençoa aquela unidade. Mas neste caso havia uma unidade, mas não era uma unidade em Cristo. Então Deus veio e começou a intervir naquela situação, para que aquilo não acontecesse. Por quê? Porque a unidade, quando nós trabalhamos em unidade, aquilo acontece sim. E nós precisamos trabalhar com essa unidade, mas focando em cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Precisamos trabalhar nessa unidade para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E com certeza o seu propósito vai muito além de você nascer, de você crescer, de você se casar, de você ter filhos e depois morrer. Há um propósito de ganhar vidas, há um propósito de levar o reino de Deus às pessoas. Precisamos nos unir. A seara é muito grande e há poucos os que trabalham ali. Mas quando nós nos unimos, nos fortalecemos e temos o propósito de Cristo à nossa frente, Deus vem e coloca e libera a sua bênção sobre nós. Deus vem e é como se Ele pegasse ali os princípios dele, da unidade, e estabelecesse. Ele guarda todos aqueles que estão abaixo daquele princípio. E aquilo sim prospera, aquilo sim é abençoado, aquilo sim chega até o topo. Isto sim, Deus quer que a gente ande em unidade sim, mas para que o propósito dele se cumpra. E posso te falar algo? Quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, Deus tem prazer em abençoar os nossos sonhos. Deus tem prazer em realmente contemplar os desejos do nosso coração. Ele é pai, você é mãe. Você gosta sim de abençoar o seu filho. E Deus também. Mas Deus, Ele sabe lá na frente. E você não vai ali dar corda ali para o seu filho quando ele quer fazer algo, mas você vê que aquilo não vai ser bom para ele. E assim é Deus conosco. Ele sabe daquilo que queremos, mas às vezes aquilo não vai ser legal para a gente. E aí Deus vem e intervém, porque Ele sabe que às vezes nós podemos nos perder em meio àquela circunstância, em meio àquela situação. E o desejo do coração de Deus é que nós não venhamos nos perder dele, mas venhamos estar juntos a Ele em todo o tempo, sem perder o foco, sem perder a direção dele para as nossas vidas. Sabe? Que nem o poder,
nem o dinheiro, nem a fama venham te tirar do foco de Deus. Deus tem te dado este trabalho, Deus tem te dado essa família, Deus tem te dado esses bens também materiais, Deus tem te dado o conhecimento da palavra dele, Deus tem te dado o dom de falar com pessoas. Não é para que a sua glória seja manifestada, mas é para que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. É para que você seja um instrumento dele, para que você construa e edifique prédios. Não para que venha olhar para você, mas que venha olhar para Cristo. Porque Cristo está no centro da nossa vida. Cristo está na condução da nossa vida. Cristo está na direção de tudo aquilo que fazemos. E podemos dizer no final, somos bem-sucedidos, mas toda honra, toda glória, todo louvor seja dado unicamente a Ele, ao nosso Jesus. Aquele que ama a unidade, que abençoa a unidade, quando a unidade vai cumprir um propósito dele. Deus é um Deus de sonhos e divide sonhos comigo, divide sonhos com você. Que o nosso coração venha se alegrar, ter prazer em viver os sonhos de Deus, porque os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quanto mais reconhecermos que precisamos diminuir, mais o Senhor crescerá em nós, mais Ele usará a sua vida, mais você será um instrumento. Pensa ali, uma guitarra, um piano, ele não tem vontade própria, ele não toca sozinho, mas quando ele é tocado por alguém que entende aquilo, por um pianista, por um guitarrista, sai um lindo som. E assim somos nós com o Senhor. Somos instrumentos de Deus e não temos vida própria. Por nós mesmos nós não temos nada a oferecer, mas quando somos conduzidos e tocados pelo Senhor Jesus, pelo Deus Todo-Poderoso que nos criou e nos conhece muito bem, aí sim podemos emitir lindos sons, podemos realmente alcançar o coração das pessoas e ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Que você venha sim andar em unidade, um com o outro, mas como instrumento venha permitir que o nome do Senhor cresça, venha permitir que o Senhor venha tocar a sua vida e conduzir a tua vida, para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Que nessa segunda seja uma manhã de reflexão. Será que há alguma área na sua vida onde precisa desenvolver algo? Será que esta área da sua vida não desenvolveu porque, se ela crescer, a glória vai ser dada a você? É um momento de refletir. E se for, você estava pensando no fundo do seu coração, isso vai acontecer para que as pessoas vejam que eu fiz isso. É o momento de você pedir perdão ao Senhor e pedir, Senhor, redirecione minha motivação para que o Senhor venha com a tua bênção e para que as coisas aconteçam da maneira do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém. E nós vamos orar agora, não é? Dentro disso tudo que a Carol ministrou, para que realmente o Espírito Santo de Deus nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Então vamos falar com Deus. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor pode promover unidade na nossa vida. Isso porque dentro de nós, ó Pai, há tantas situações que nos limitam, há tantos interesses, ó Pai, que nos limitam, há motivações erradas que nos limitam. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, nos ajude a olhar somente para Jesus, Pai, e a trabalharmos unidos num só propósito, de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Que não haja divisão, Senhor, no nosso meio, que não haja, Senhor, intrigas, que não haja, Senhor, disse-me-disse, mas que haja unidade no meio do povo do Senhor. Ó Pai, o teu povo precisa caminhar junto para glorificar o nome do Senhor, Pai. Nós queremos, como uma só família, exaltar o teu santo nome. E nós reconhecemos que Satanás muitas vezes tenta, Senhor, dividir a tua igreja, dividir o seu povo, Senhor. E nós estamos aqui para, como um só povo, glorificar o nome do Senhor. Que nós diminuamos para que Jesus cresça,
porque não é mérito de ninguém, não é mérito de uma pessoa só, não é mérito de uma instituição só, mas é mérito de Jesus, porque é Jesus quem opera, é Jesus quem faz. Por isso, Senhor, nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sonde os nossos corações, esquadrinhe os nossos pensamentos e faz calar dentro de nós, ó Pai, toda e qualquer motivação errada. Seja, ó Deus, quem for que esteja à frente de algum trabalho, que venha o Senhor a ser glorificado, porque é Jesus quem deve ser honrado, porque foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário. E a nossa unidade precisa apontar para isso. E a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Jesus disse isso, o reino dividido não subsiste. Nós precisamos dar as mãos uns aos outros. Nós precisamos, ó Deus, caminhar como um só povo, porque a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, que um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Nós precisamos ser esse cordão de 3 dobras. Senhor, livra-nos da tentação de trazer só para nós a honra, a glória e o louvor. Livra-nos da tentação de querermos fazer as coisas, ó Deus, em detrimento do outro, deixando o outro de lado, rejeitando o outro, mas nos ensina a honrar o próximo, nos ensina a fazer cada vez mais, ó Deus, o melhor para servir ao Senhor e servir a Tua igreja, o Teu povo. Que a unidade da Tua igreja possa manifestar o Teu amor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém.